Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dando continuidade então às nossas devocionais no livro de Atos. E aqui hoje o capítulo 25, dos versos 13 ao 22, que nos dizem assim: Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa. Estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse, a eles respondi que não é costume de romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o assunto, ou que o acusado, continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. O ponto aqui é que no tempo anterior, nos versos anteriores, o Festo, ele já havia decidido então, acatado lá o apelo de Paulo para ir para Roma e ser julgado lá. Então, este interlúdio aqui, esses versículos aqui agora, simplesmente ele relata o que aconteceu nos versos anteriores e ele apresenta então para o rei, né? Porque então, como eu disse, havia essa hierarquia, né? Tinha o imperador, daí tinha os reis das províncias, né? Aí tinha os governadores, enfim, vários líderes que era essa maneira como o Império Romano administrava o seu império, os seus domínios. Então, chega aqui então ali em Cesareia Agripa e Berenice, e eles então ouvem todo o relato de Festo e disseram que queriam ouvir também o que Paulo tinha a dizer. Mas o que eu quero destacar aqui, de importante nesse relato, é o que está no versículo 19. Esse é o nosso ponto aqui principal. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então, é exatamente por causa disso, por causa da ressurreição de Cristo, por causa de Cristo vivo, verdadeiramente vivo, é que Paulo estava passando por todas essas dificuldades, é por isso que ele pregava o Evangelho, é por isso que ele acatava, é por isso que ele se colocava à disposição da justiça, é por isso que ele enfrentava essas dificuldades todas. Ele enfrentava até mesmo a morte, por causa de Cristo o ressurreto. Portanto, queridos, se Cristo não tivesse ressurgido, como que Paulo e os demais apóstolos e muitos homens e mulheres através da história da igreja morreram, não é? Enfrentaram a fogueira, enfrentaram as estacas, enfrentaram os leões, não é? Nas arenas. Foram muitos, quase todos os discípulos e os apóstolos foram martirizados, não é mesmo? Estevão foi apedrejado. Tiago, um dos primeiros apóstolos, discípulos, que foi decapitado, não é mesmo? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, depois, Aquinos, pela tradição, diz que ele foi decapitado. Tudo isso eles fizeram por causa de alguém que ressuscitou para a nossa salvação, para a salvação deles e para a nossa salvação. Eles jamais iriam morrer, se colocar nessa situação por uma mentira. É esse o ponto. Eles tinham a esperança verdadeira, a esperança da vida eterna. Assim como Cristo ressuscitou, eles também ressuscitariam. Por isso não tinham medo.
Por isso o valor não estava na vida deles aqui, mas na vida eterna. Paulo chegou a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, foi por causa dessa verdade da ressurreição de Cristo, o perdão eterno dos pecados, a nossa morada eterna com o Senhor, é que ele enfrentou todas essas dificuldades e foi até a morte. É por isso que todos os discípulos na história da igreja enfrentaram a morte, por causa de Cristo e da ressurreição. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim, um versículo super conhecido e que nos consola, nos conforta, nos anima, nos traz essa esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então é isso, queridos. Agarremo-nos ao Cristo vivo, à ressurreição do Senhor, às provas cabais de que Cristo verdadeiramente ressuscitou. Foi visto por mais de 500 pessoas, foi visto pelos discípulos 12 várias vezes, foi visto pelas mulheres logo após a sua morte, logo após a sua ressurreição, perdão. Foi visto e foi testemunhado por dezenas e dezenas e centenas de pessoas. Nós não vivemos e nós não pregamos alguém morto numa cruz ou que está num túmulo. O túmulo está vazio. Jesus Cristo nasceu, se fez carne, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa alegria, a nossa salvação, para o nosso encontro definitivo com Deus. Aqui, hoje, nesta terra, e todo aquele que crê nestas promessas, nestas verdades, serão salvos e terão a vida eterna com Cristo. Vivamos assim, vivamos por isso, vivamos assim confiantes e confiados na vida, na morte, na ressurreição de Cristo, assim como Paulo, os apóstolos, os discípulos e muitos que morreram no caminho da história da igreja e até hoje tem morrido por causa desta verdade. Em nome de Jesus. Amém.